A gestão de um escritório de advocacia não é uma tarefa fácil. Você não está apenas lidando com as expectativas dos clientes exigentes, mas também com as demandas financeiras, éticas, de outras pessoas que trabalham com você, com as necessidades administrativas para manter o escritório de advocacia em funcionamento. Então, uma gestão jurídica eficaz é fundamental para que você mantenha essa rentabilidade e longevidade de uma prática jurídica. Sem ela, gente, as tarefas e responsabilidades necessárias podem não ser cumpridas, levando a desafios muito maiores. A gestão bem-sucedida de um escritório de advocacia é caracterizada por alguns traços específicos necessários, embora cada um desses atributos seja importante por si só. Todos eles são realmente necessários para cultivar uma prática jurídica bem-sucedida. E é isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, mas antes deixa o seu like, assina o canal, ativa o sininho para receber os próximos materiais que vão chegar aqui para você. Bom, o sucesso de um escritório de advocacia começa no topo. Todos os membros de uma empresa, de uma organização, procuram uma liderança para orientação sobre como se comportar, lidar com os negócios dos escritórios. Os líderes dos escritórios de advocacia precisam fornecer exemplo positivo para os seus colaboradores seguirem, seja na questão da organização, de trazer metas claras, seja liderando uma reunião de equipe ou falando com os clientes. Eles estão constantemente sendo observados e imitados pelos colaboradores. Eu vejo os meus clientes completamente não cientes de quanto o foco dessa luz é grande em cada um deles. Gente, uma liderança ineficaz e incompetente pode ter um efeito extremamente negativo em todo o escritório, levando a alguns problemas, como altas taxas de rotatividade. Uma liderança ruim geralmente deixa as pessoas insatisfeitas e desmotivadas. Em vez de você lidar ali com o teu dia a dia do trabalho, você fica gastando energia com esse ambiente negativo. E por conta disso, as pessoas acabam optando por sair para trabalhar em outro lugar. O problema é que muita gente tem a ideia de que tem um monte de pessoas querendo emprego no mercado e que essa rotatividade está ok, mas é altamente caro para um escritório de advocacia. Porque pensa comigo, você perde tempo treinando uma pessoa, integrando essa pessoa ao ambiente de trabalho, ensinando como o escritório funciona, e depois de tudo isso, essa pessoa parte. E aí você acaba perdendo essa experiência e o conhecimento valioso que essa pessoa adquiriu para começar a treinar novamente do zero, além do processo de contratação, que realmente tem ali um esforço. Então, você entender como manter as pessoas no seu escritório é extremamente importante. Isso também afeta a relação com seus clientes, quando os líderes não estão fornecendo uma supervisão adequada aos advogados ou prestando atenção no nível de serviço prestado. Os advogados e outros colaboradores podem aí deixar de cumprir essas responsabilidades para os clientes. E aí, gente, as chamadas telefônicas que não são atendidas, compromissos importantes que podem ser perdidos, os relacionamentos ruins, e tudo isso pode acabar significando o fim de uma prática jurídica pela má reputação. Uma falta de direção firme quando a gente não tem liderança. A direção vem de cima, é parte do papel da liderança criar objetivos para a sua própria organização, desenvolver um caminho para atingir essas metas de longo prazo. Afinal, se você não sabe para onde você está indo, como é que você vai chegar a algum lugar? Então, são papéis fundamentais para inspirar e motivar a equipe para que elas tenham autonomia e responsabilidade. A questão do suporte administrativo. Os escritórios de advocacia também são dependentes das tarefas administrativas em relação aos assuntos do cliente. Então, devem ter pessoas e processos para garantir que as responsabilidades administrativas sejam tratadas da maneira correta, precisa, eficiente. Isso implica naturalmente a contratação de membros da equipe de suporte que tenham esse conhecimento, essa experiência, ou que venham a ser treinados para lidar com essas tarefas de uma maneira adequada. Você também pode garantir que os membros da equipe
tenham aí, precisa garantir, né, que os membros da equipe tenham um temperamento que se encaixe nessa cultura da empresa. Gerentes eficazes, gente, de um escritório de advocacia entendem que a equipe administrativa é também um ativo extremamente valioso para a prática jurídica. Esse suporte adequado envolve também não só pessoas, como sistemas que lidem com essa eficiência das necessidades administrativas, ao invés de esgotar o tempo ali das pessoas em tarefas que podem ser automatizadas, os recursos financeiros para eles. Então, tudo isso não é apenas para que você tenha uma maior qualidade do serviço, que influi, obviamente, mas também oferecer à sua equipe a fazer uma melhor gestão dos processos, criar faturas rápidas e precisas e por aí vai. A equipe administrativa não só ajuda os advogados, mas também em toda essa complexidade que um escritório de advocacia exige. Bom, planejamento adequado também para um escritório de advocacia. Como eu disse antes, o crescimento de uma organização requer planejamento adequado. Você não tem sucesso aí por simples sorte. A maioria dos clientes não vai passar pela porta do seu escritório ou chegar online se realmente não entenderem o que você pode agregar de valor. Você precisa estabelecer metas concretas para desenvolver um plano de ação para alcançá-las. Os escritórios de advocacia bem-sucedidos, aqueles que são realmente melhores sucedidos, têm esse plano de crescimento e entendem os desafios significativos que existem em um mercado jurídico que está em constante mudança e evolução. A gente precisa ser capaz de acompanhar tudo isso. Com um plano estratégico, você pode se preparar para esses possíveis obstáculos, ameaças e posicionar o seu escritório para aproveitar as oportunidades e também saber lidar melhor com as flutuações do setor. O serviço para o cliente também, eu falei um pouquinho nisso antes, mas vamos mergulhar nessa questão. O escritório de advocacia tem que focar na experiência do cliente, na melhor experiência do cliente, porque um gerenciamento bem sucedido na prática, gente, se reflete no resultado final. Isso acontece por alguns motivos, tá? Uma gestão eficaz, naturalmente, cria uma cultura de serviço diferenciada para os clientes que se sentem bem ali, os advogados e os outros colaboradores reconhecem essas expectativas, trabalham com mais empenho, de uma forma mais árdua para atender essas necessidades. A gestão eficaz de um escritório de advocacia também inclui esses mecanismos para garantir que o tempo seja rastreado com precisão, para que os clientes sejam cobrados corretamente naquilo que eles precisam entregar e tenham essa devolutiva em relação ao trabalho. A produtividade também pode ser melhor aferida. Esse tipo de prática reduz a reclamação dos clientes, te ajuda a compreender o que você precisa avaliar para a precificação dos seus serviços, e também esses processos em vigor ajudam nessa comunicação adequada com o cliente e também no uso eficiente do tempo para concluir essas tarefas. Outro ponto importante é um plano de marketing eficiente. Gente, o marketing é a base de qualquer negócio de sucesso. Como você pode atrair clientes se eles não sabem que você está lá, né? E o que você tem para oferecer. O gerenciamento eficaz de uma prática jurídica deve incluir, com certeza, uma estratégia de marketing que faça o seu escritório de advocacia crescer ou, pelo menos, mantenha a lucratividade se o seu objetivo não é expandir. Um plano de marketing completo inclui essa presença nos meios digitais, nas mídias sociais, juntamente com ferramentas de marketing tradicionais como jornais, rádio, eventos, palestras, de acordo aí com quem você quer atingir. Saiba quem é o seu cliente ideal e como ele procuraria um advogado, quais as necessidades que ele tem, e aí você vai poder compreender como é a melhor forma de fazer isso. E se você tiver dificuldades, existe uma série de profissionais especializados no mercado que podem te ajudar nesse sentido. E por fim, uma revisão regular. Uma gestão de um escritório de advocacia precisa ter esse olhar constante na saúde da organização. As pessoas precisam reconhecer os problemas, os líderes, né, precisam reconhecer esses problemas antes que eles se agravem e saber que isso requer uma revisão de rotinas, das métricas, incluída algumas que medem a lucratividade, o clima da organização,
A satisfação do cliente, as horas faturáveis, os custos fixos, os pagamentos das faturas, a tecnologia e por aí vai. Gente, a gestão de um escritório de advocacia não se faz sem esforço. É importante avaliar esses aspectos tratados aqui nesse vídeo, identificar as lacunas que você possa ter nesses processos de gerenciamento atuais para que você possa buscar investir em soluções desde a capacitação e treinamentos contínuos que você precise para realmente trabalhar de uma forma proativa para melhorar a saúde da sua prática jurídica e realmente ter muito mais resultado. A grande realidade é que os advogados foram para uma faculdade de direito e não para uma faculdade de administração e muitas vezes acabam tendo uma dificuldade nisso. Mas isso não é uma desculpa para que você não possa se desenvolver nessas capacidades que são necessárias, buscar essa ajuda de profissionais que podem te conduzir muito bem nesse caminho e, de fato, aí, ter muito mais resultados na sua advocacia. Você, me conta aqui, tem feito uma gestão eficiente do seu escritório? Quais são aí aquilo que você tem mudado, aquilo que você tem buscado implementar? Quais são as grandes dificuldades que você sente? Quais são essas lacunas que você acaba vendo nos seus serviços? Coloca aqui para a gente poder trocar mais ideias, que eu vou adorar saber. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse vídeo até o final. Um grande abraço.